Vamos pedir a Deus graça. Não se espantem se no meio da administração der uns espirros, hein? Não é Deus. Pula na cadeira, não. É virose. Sai de perto de mim, fica a 1 metro de distância de mim, você não perde essa virose. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença nessa manhã. Bondade do Senhor, misericórdia do Senhor, é investimento de amor do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque temos a capacidade física, mental, de estarmos aqui na tua presença. Não estamos acamados, não estamos impedidos. O Senhor nos agraciou por mais um dia, mais um domingo na tua presença. Clamamos então em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, que é penetrante, que a espada que vai na divisão da alma e do espírito, ela possa penetrar nossos corações e nos trazer, Senhor Deus, aperfeiçoamento. Nós queremos crescer, Senhor, não sermos como antes, não sermos mais os mesmos, mas sermos nova criatura em evolução, até a perfeita varonilidade, a estatura da medida de Cristo. Então nos aperfeiçoa nessa manhã para a tua palavra, para que mudemos o nosso comportamento e modifiquemos o nosso caráter. Senhor, nós clamamos também para aqueles que vão acompanhar a transmissão e a gravação desse estudo. Senhor, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Nos abençoa o teu servo para contigo, dá graça para que eu possa fluir a tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Podem sentar, vamos lá. Lição 5, honra e autoridade. Você vai ver que essa lição de hoje ela é muito prática, mas extremamente importante, irmãos. É uma coisa assim que nós tropeçamos muitas vezes. Vamos falar hoje então de honrando contratos verbais. Se ensina ou não, mas é muito mais do que isso. Se engana quem pensa que é só isso. Isso é uma chamada verdade. Jesus sintetizou, mas tem muito mais conteúdo sobre isso. E vamos ver. Vamos lá, vamos avançar. Abre a introdução para mim, por favor. Vamos lá. Nessa lição vamos tratar de um mal que é comum e que parece não ter peso e consequência, mas que quebra os princípios de honra a Deus e aos homens. Esse mal é cometido com a capacidade de falar, de expressar as palavras, que deveriam ser bem avaliadas antes de serem proferidas, porque todos haveremos de prestar contas das palavras empenhadas em contratos verbais e a quebra delas. A quebra dessas palavras também haveremos de prestar contas. Então, já para introduzir o assunto, nós erramos muito com o empenho das nossas palavras. Erramos porque empenhamos palavras diante de Deus, diante dos homens, e não as cumprimos. E achamos que isso é um pecado menor, ou uma coisa que Deus releva. Vocês vão ver a gravidade do que é você, como cristão, filho de Deus, proferir palavras. Palavras têm peso. Amém? Muito peso. Mas vamos deixar a própria palavra de Deus ministrar o seu coração. Mateus 12:37. Vamos ler? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Veja que palavra condena também. Pelas palavras é justificado, pelas palavras é condenado. Isso é fato. Então, palavras têm muito peso. Avança aí para mim. Eu não estou falando aqui da pregação do Evangelho. Eu não estou falando aqui da pregação da palavra de Deus. Eu estou falando da sua palavra, da minha palavra. Você que pensa que a palavra não é comprometedora. Questão dos votos feitos a Deus. Deus Todo-Poderoso sonda corações e mentes, e portanto tudo o que pensamos e as intenções das nossas almas estão totalmente expostas diante do Senhor. Salmo 139:3, vamos ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí vai dizer a palavra
que antes que falemos a palavra, Deus já sabe o que vamos dizer, porque tudo que pensamos está aberto diante de Deus, está exposto. Deus entra no coração. Deus não avalia como avalia o homem do lado de fora, só a aparência. Deus vai lá dentro da sua mente e sabe perfeitamente as intenções do seu coração. Amém? Deus é poderoso para isso. Avança para mim. Por isso, ao fazermos um voto a Deus, o primeiro tópico dessa lição não é com os homens. Eu vou mostrar a vocês que nós podemos estar sofrendo situações na nossa vida, fruto de ter empenhado uma palavra com Deus e não ter cumprido. O problema é que Deus não esquece. Então presta bastante atenção nesse primeiro ponto, que é com Deus. Depois nós vamos ver com os homens. Amém? Então, ao fazermos um voto a Deus, devemos levar em consideração aquilo que estamos empenhando e nos propondo a realizar. E qual será o custo daquilo que votamos? Então vamos lá, vamos entrar na questão do voto. Às vezes a gente faz votos de tolo. Fala coisas com Deus que não vai cumprir, ou que não consegue levar adiante, né? Às vezes até começa a cumprir e depois cai por terra. Então, voto é um negócio muito sério. Melhor você vai ver não votar do que votar e não cumprir. Vamos lá, Eclesiastes 5, de 4 a 7. Vocês vão ler? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Agora lê o versículo aqui, irmãos. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Todo mundo entendeu? Então cuidado, a gente faz umas bobagens assim. Por exemplo, quem já falou com Deus aí? Deus, essa semana eu vou orar todos os dias. Aí você ora o primeiro, o segundo, pula o terceiro, pula o quarto. Acabou de quebrar o voto. Parece coisa boba, irmãos. Para que fez o voto? Antes que não fizesse, Deus vai cobrar o que você não fez. Mas na hora que você fala, vou fazer, tem que fazer. Ainda mais se o voto é com Deus, não é com os homens. Então não diga rapidamente, precipitadamente diante de Deus que vai fazer algo e não cumpra. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Verso 6, olha como é que tem peso diante de Deus. Vamos lá? Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro. Aqui no original é em hebraico, mas é o mesmo correlato de ângelos, quer dizer anjo. Que mensageiro é esse que está observando a minha fala? É anjo. Nem diga diante do mensageiro, do anjo, o quê? Mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus? Por causa da tua palavra. Olha bem, você está enrascado com Deus, pelo que você falou. Tem peso. A ponto, o que Deus pode fazer? Destruir as obras das tuas mãos. Pesado, né? Mas é só um vacilinho pequeno, né? Não. Diga, Denise. Esse texto ali, então, está falando que o voto não é só aquele que diz, senhor, eu estou fazendo um voto. É simplesmente você lançar uma palavra diante de Deus. Diante de Deus, para Deus já é um voto. Já é um voto. Você precisa dizer assim, Deus, eu estou fazendo um voto. Você não precisa dizer isso. Você diz para Deus, Deus, eu vou fazer isto. Assim, essa. Deixa eu separar uma coisa aqui no nosso coração. Às vezes nós temos boa intenção. Amém? Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria, por exemplo, alguém está em dificuldade financeira e você gostaria de ajudar. Isso não é um voto. É só a intenção do seu coração.
Deus está vendo, você gostaria de ajudar, mas você não tem. Aí você não se encrenca. Mas o voto aqui tinha muito a ver com a relação com Deus, com a oração. Fazer um voto diante de Deus. Você diz assim: Deus, eu farei assim assado. Comprometeu. Aí se comprometeu, foi com Deus. Aí que está o peso do voto. Mesmo que você não diga que aquilo foi um voto, isso é um voto. Diga, minha irmã. Nós vamos ver isso aí, está na lição. Jefté é assim, o exemplo mais radical, mais clássico. Mas aqui a palavra engloba todos os nossos votos. Por que Deus ia se irar ao ponto de destruir as nossas obras, irmão? Deus vai se irar ao ponto de destruir as nossas obras, o que a gente faz na terra. Porque você enviou uma palavra e não cumpriu. Palavras têm que ser cumpridas, amém? Eu falei que essa lição era muito simples, mas ela é extremamente determinante para a nossa postura na terra como filhos de Deus, como cristãos. Crente tem que ter palavra. Vou fazer melhor a frase. Cristão tem que ter palavra. Crente até o diabo é. Os demônios também creem que Deus existe, mas não mudam nada. Então não adianta só saber que Deus existe. Nós cristãos temos que ter palavra. E até o final eu vou mostrar a você na prática o que isso implica. O que isso implica? Verso 7, igreja, vamos lá? Porque como na multidão dos sonhos, a vaidade do coração humano. Assim também. Desculpa, assim também, nas muitas palavras, porém, ó o dedinho apontando. Tu, porém, teme a Deus. A base é a seguinte: sabe que Deus é um Deus zeloso, não sabe? Sabe que Deus é um Deus que é sério. Você não tem que ter medo de Deus, mas você sabe que Deus é um Deus sério, é fogo consumidor, está na sua Bíblia. Ele é um Deus zeloso. E Ele vela pela própria palavra para cumprir. Nós temos que parecer com Deus. Nossa palavra, ela tem que ter peso. Porque senão não nos parecemos com Deus. Vamos parecer com quem? Quem você acha que a gente parece quando a gente empenha a palavra e não cumpre? Então vamos ver já. Você sabe não? Sabe com quem a gente parece não? diabo é o pai da mentira. É exatamente ele. É o capiroto. É o diabo, o cramulhão, Satanás, o sem osso. Tem um monte de apelidinho para ele, né? Preste atenção, igreja. Já nesse texto tem uma gravidade muito forte. Voto que você não precisava ter se enrolado com Deus. Não precisava, porque a palavra de Deus é melhor não votar. Amém? Avança aí para mim. Provérbios 20 e 25, igreja. Vamos lá. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Oh Jesus! O que é essa precipitação? Você consagrou alguma coisa, você determinou algum voto nesse sentido, só depois você pensou no preço que ia pagar para aquele voto. Esse é o problema. Porque nós às vezes somos precipitados no falar diante de Deus. Na multidão de palavras, a vaidade, né? Então o que acontece, queridos? Eu na minha casa eu sou o que falo mais, ninguém fala muito do que eu. É uma inversão do paradigma, irmão. Normalmente são as mulheres que usam mais palavras. Lá em casa sou eu que uso mais palavras. Então eu tenho mais propensão errada na palavra do que ela, por exemplo. A gente fala muitas coisas, né? Só que a maioria delas, milhares de palavras por dia, a gente não acha que tem relevo, relevância. Porém tem muita relevância. Então quando a pessoa está no âmbito da relação com Deus, votando alguma coisa, fez uma consagração, algum propósito, sabe aquela palavra, estou fazendo um propósito com Deus, então cumpre. Não quebra não. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu comecei a aprender o que era jejum. Eu não sabia o que era jejum, crente novo. Trabalhava na empresa onde me converti, na Juerp, e eram 10 mesas de desenhista. Eu era um dos que estava na mesa.
Pela manhã, nós fazíamos oração em grupal ali, né? Juntava todo mundo ali, dava as mãos e orava, antes de começar o expediente. Tudo bem, e às vezes eu fazia o jejum. Só que por volta mais ou menos de umas 10 horas da manhã, passava um sanfoneiro com café, irmãos. Ele tinha uma... Como é que se chama aquilo, Jesus? Não vou saber dizer, não sei se você já viu. Uma mesinha de café. Não é a mesinha, ele tinha um bojo assim, uma serpentina, que ele pendurava assim com alça na barriga. Aquilo estava cheio de café, de metal. E aí tinha uma torneirinha na beirada assim, e ele ia de setor em setor, enchendo os copinhos de café de todo mundo. Você já tinha até aquela hora isso, né? É. Igual aquele praia. Parece uma sanfona, assim, pendurada assim, parecia uma sanfona. Eu estou falando de 1991, muito tempo atrás. Eu acho que não existe mais essa profissão não, de entregador de café assim não. E na firma tinha isso, aí você estava lá desenhando, lá fazendo o seu trabalho, ele botava, enchia o copinho de café, né? Aí você tinha feito o voto do jejum, mas aí você pegava assim no automático, tum! Quando tomava, quebrei o jejum. Jejum é um voto, se você quiser fazer, né? Ninguém te obriga a fazer jejum. Aí eu ficava constrangido pra caramba. Meu Deus, quebrei o jejum. Fui lá, fiz igual o Lucas, assim, enchi o copo de café assim, ó. Tum! Mandei pra dentro. Só que eu tinha votado da noite até antes de dormir, que ia fazer jejum até a hora do almoço. 10 horas da manhã eu estava quebrando o jejum, inadvertidamente. O vacilo, né? A gente tem que estar muito vigilante para ele passar no dia seguinte, ó, não bota não. E se botar ali um cafezinho, no automático mandava para dentro. A gente quebra voto com facilidade. Isso é uma realidade. Ser humano esquece rápido o que prometeu diante de Deus. Amém? Então cuidado, esse aí que esses votos vocês fazem aí de loucura aí. Cuidado, que é muito sério, tem peso. Voto de semana toda vou orar, tal hora da madrugada. Você ora a primeira noite, da madrugada, segunda, terceira já não dá mais, está cheio de sono. Já quebrou o voto. Não adianta, no outro dia orar dobrado. Orar dobrado? Como é que é isso? Você quebrar o jejum na parte da manhã, eu vou fazer jejum na parte da tarde até a noite, vai ficar sem janta? A gente quebra voto com muita facilidade. Então presta uma atenção que isso tem peso diante de Deus. Ninguém é obrigado a proferir um voto. Ninguém. Não é mandamento. Faça voto diante de Deus. Não existe. Você faz voto se você quiser. Livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a proferir um voto, pois terá que honrá-lo. Já que o fez perante Deus. Aí tem uma série de referências bíblicas aí. Também diante dos homens as palavras juradas eram a validação da honra. Nós estamos tratando de honra, né? Salmo 66, 13, igreja, vamos ler? Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Então o salmista, não lembro se é Davi, que nem todos os salmos são de Davi, ele diz, eu vou entrar na congregação e vou pagar os votos que fiz. Ele sabe o que ele empenhou diante de Deus e está disposto a pagar os votos. Pagar-te-ei os meus votos. Vamos ler o resto. Que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Isso aqui é interessante, irmão. O dia da angústia é muito complicado isso. Nós não somos estimulados pela Bíblia a fazer voto tempo nenhum. Mas tem hora que a gente faz um voto porque está sofrendo. Na hora da pressão, na hora da carência, na hora da enfermidade. Aí você diz, Deus, se tu me tirares desta, aí você faz um voto. Vou agir assim, vou fazer assado. Só que o dia da angústia passa, né, irmão? Você já melhorou, o dinheiro já entrou, a situação já virou. E o voto que você fez quando estava angustiado? Caiu em esquecimento diante de Deus? Não cai. Vou afirmar uma coisa aqui que é muito importante. Tanto na minha vida como na sua. Nós podemos estar embaraçados com alguma situação na nossa vida que não evolui por causa de voto feito lá atrás. Não cai em desuso. Não cai em esquecimento.
Você vai ter a oportunidade nessa manhã até de reavaliar o que você falou, andou em pena e não fez diante de Deus. Isso é muito sério, viu? Salmo 89, 34. Tem os textos, não são poucos não. Vamos lá? Não. Agora não quero nem citar o versículo para não se comprometer, é isso? Leia o versículo, irmão. Seja corajoso, não gosto de covarde. Vamos lá? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Na medida que você falou que ia fazer, você faça. Não adapte, não diminua, não muda. Falou, comprometeu-se com o que falou, na intensidade do que falou. Então, não entendeu? Não pode readaptar o que falou. Tem que cumprir o que falou, na intensidade. Não pode modificar o voto. Então, o voto com Deus na atividade é um negócio muito sério. Avança para mim. Por isso tem esse exemplo na Bíblia, que eu acho dos mais radicais. Um exemplo bem radical foi o juiz Jefté, que empenhou seu juramento com a intenção de sacrifício, voltado para a sua casa, a fim de obter sucesso na guerra, e acabou vendo sua filha inadvertidamente pagar pelo voto. Ela teve que cumprir, pois o voto era sagrado, mas com certeza não foi sacrificada como muitos pensam. Já lemos essa passagem, você deve conhecer. O texto dá a entender que ela seria morta. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Parece isso. Porém, se for isso, seria um exemplo de sacrifício humano dado a Deus. E Deus aceita sacrifício humano, irmão? Deus pediu algum sacrifício humano? Aí seria uma contradição bíblica. Ah, mas ele fez e cumpriu por burrice ou por radicalismo. Não é bem esse o contexto. Então vamos ver devagarinho. Ela teve que cumprir, pois o voto era sagrado. Interessante que foi o pai que votou, mas é ela que cumpre. Juízes 11, 30, 40. Vamos ler juntos, igreja? Fez Jefté um voto ao Senhor, a Yahvé, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Perceba, é uma consagração, não é uma morte, é uma consagração. E eu oferecerei um holocausto. Essa palavra holocausto que dá a entender que seria sacrificado, mas Deus não pede sacrifício humano. Vai ser consagrado ao Senhor, esse será do Senhor. Assim, já de cara, o que você acha desse voto de Jefté? Burrice, vai dar ruim, pô. Tanta coisa para votar, né? Tantos aspectos você pensar, você vota voltado para sua casa? Como é que você faz um voto que vai comprometer pessoas da sua casa? Uma pessoa que não votou, que não tem nada a ver com isso. Eu voto pela, sei lá, para cá do vizinho, mas pela minha casa não. Vou votar pela minha casa. Você direcionou o alvo de Deus na sua casa. Não é burrice? Esse voto aqui é um dos exemplos mais radicais que tem na Bíblia. Aí vamos lá. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Deus cumpriu sua vontade através de Jefté. Agora Jefté está lascado, porque ele falou que o que sai primeiro vai dar para o Senhor. Avança aí para mim. Tem até uma ilustração ali, ó. Eu gostei dessa ilustração porque dá a entender que a moça era virgem, ou seja, ela podia ser uma mocinha, uma adolescente. Não é uma mulher feia, provavelmente uma adolescente, uma menina. Aí o camarada já recebeu de Deus a contraparte, a vitória. Verso 34, igreja, vamos lá? Vindo, pois, Jefté a bispa à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com dança, e era a filha única, ainda possível, era a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha,
Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, Yahvé, faze, pois, de mim segundo o teu voto. Que criança submissa, né? Ele que fez e ela aceita o voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. Ela saiu com dança, irmãos. Ela estava celebrando a vitória do pai, da guerra. Alegria. O momento de alegria virou uma tragédia. O pai veio inteiro da guerra, veio vitorioso. Ela saiu com dança com a Tuf, né? Saiu fazendo tamborim, tudo. Aí o pai tinha feito esse voto doido aqui. Aí disse mais a seu pai, vamos lá, vamos para o contexto para a gente entender que ela não foi sacrificada de fato. Concede-me isto. Ela aceitou cumprir o voto do pai. Radical que ele era. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. O que é isso? Ela não poderia mais se casar. É isso. O contexto é esse. Não é que ela ia ser sacrificada, meter a faca no pescoço, nada disso. Ela não poderia mais contrair núpcias. Lembrando que no contexto da antiga aliança, casamento era algo muito estimado, muito procurado, muito ansiado. Não casar seria um problema. E pensa bem, Jefité só tem uma filha, não tem outras. Se essa não casa, a linhagem de Jefité acaba nela. A geração não vai ter descendência. O negócio tomou um peso, tomou um volume terrível. Então ela foi chorar sua virgindade. Verso 38. Consentiu ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. É uma espécie de luto. Tem que aceitar uma nova realidade. Imagina que essa mocinha, ou adolescente, tinha sonho de casar, construir uma família, perdeu tudo. Verso 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais. Olha só como é que a causa não é o sacrifício humano, mas a perda do casamento. Olha o que diz aqui, ó. Ela jamais foi possuída por varão. O celibato forçado. Essa é a causa do sacrifício. Amém? Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano cantar em memória da filha de Jefté, hoje em dia. Não há contradição na sua Bíblia. O texto que está aqui, ó, Jeremias 19:5, quando sacrificavam filhos a Moloque, Deus falou: jamais passou isso na minha cabeça. Não há contradição. Amém? Então não houve um sacrifício literal, mas ela sacrificou o futuro dela. Ela sacrificou a família que ela poderia ter. E a linhagem de Jefté acabou ali. Porque ele, em vez de voltar qualquer outra coisa, voltou para dentro de casa. Como é que ele virou o alvo para dentro de casa? Avança para mim. Mas é interessante o quanto é sério para a antiguidade cumprir voto. Voto é um negócio que tinha que ser cumprido. Palavra empenhada tinha que ser cumprida, aliança tinha que ser mantida. Não importa o custo. Na antiga aliança era assim. Juramentos falsos e consequências. Dos vários males que o homem pode proferir com os lábios, com a boca nós temos outros males, né? Por exemplo, podemos mentir, nós podemos xingar, nós podemos amaldiçoar. Com a boca a gente comete um monte de males. Mas dos vários males que a gente consegue cometer com a boca, né? Xingamento, mentira, maledicência, fofoca, o jurar falsamente, o perjúrio, traz dolo ao próximo, constituindo-se em grande injustiça e desonra. O propenso a mentir, renegando a palavra empenhada, terá consequências. Zacarias 5:3, vamos lá, igreja.
Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. É a visão do rolo voante, do rolo gigante, escrito de um lado e do outro com as maldições, né? Então, quem roubar, a maldição alcança. Aí o texto diz: e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. A mesma maldição que alcança o ladrão, alcança o mentiroso, o que empenha a palavra e volta atrás, o que quebra com um juramento falso. É a mesma maldição. Pega o ladrão e pega o perjuro. É interessante que na América, aqui a gente só vê nos filmes e séries, né? No tribunal, não sei se ainda é assim, mas hoje não. Já entrou o governo de esquerda aí anterior ao Trump, mas a gente vê nas séries e filmes que no tribunal as pessoas tinham que jurar colocando a mão onde? Na Bíblia. Eu não sei se daí em todos os estados, né, que teve uma mudança de governo, mas tinham que jurar com a mão na Bíblia. Isso dava um peso moral ao que ia confessar, ao que ia testemunhar. Jura dizer a verdade, somente a verdade, com a graça de Deus. Aí botava a mão sobre a Bíblia. Você não está só se comprometendo com o júri e com os jurados, você está se comprometendo com Deus. É porque a raiz dos Estados Unidos é protestante, né? A formação básica é protestante. Então tem esse ritual. Aqui no Brasil eu acho que não tem isso em lugar nenhum. Eu acho que não, nunca vi. No Brasil, jurar com a mão na Bíblia. Se botar isso, vão dizer que o Estado é laico. Que o Estado é laico, não tem religião no Estado. Assim é para E aí não pode, né? Teria que botar o Alcorão também, teria que botar também outros livros. Então aqui no Brasil não rola isso. Mas na América, que é base protestante, tem um negócio de jurar diante de Deus. Agora imagina quantas pessoas mentirosas chegaram diante do tribunal e com a cara mais dura do mundo, colocaram a mão sobre a Bíblia e me disseram: vou falar a verdade. Disse amém e não manteve a palavra. Pelo contrário, está ali cometendo um perjúrio. As pessoas não têm noção de como isso é grave diante de Deus. Não tem. Maldição vem sobre isso, viu? Maldição vem sobre isso. Provérbios 19:5, vamos lá? A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ponto. Acabou. Os textos são muito concretos, certeiros, né? Eles são muito claros, objetivos. Mentira não escapa. Ponto. Eu achei essa imagem aqui na internet porque eu fiquei catando essa imagem. Eu me lembro na infância, a gente mentia e usava o dedinho, né? Como se isso aqui fosse algum amuleto. Não. Foi você que fez? Não fui eu não. Mas você cruzava o dedinho para tentar se proteger do quê? Está mentindo, poxa. Diga aí, agora certo. A mesma que veio sobre o ladrão. Especificamente você quer dizer que vai acontecer com ele? Vai ficar debaixo de uma opção, né? De condenação de Deus. Que é o que eu falei, queridos. Palavras empenhadas têm peso diante de Deus. Amém? Palavras empenhadas trazem consequências. Nossa capacidade de articular palavras acaba virando um contrato verbal. Você faz contratos de boca. Como eu disse, e nós vamos ver mais adiante, isso afrouxou muito aqui no Ocidente. Mas antigamente as pessoas não tinham dificuldade de compreender isso. Muito antigamente, começo do século XX, até o começo do século XX, as pessoas empenhavam palavra e cumpriam palavra. Por exemplo, nas vendas, né? Na venda do seu Manuel, do seu Joaquim, era sempre um português que era o dono da venda. No tempo que se vendia linguiça amarrada, se vendia arroz e feijão no saco de papel, na mercearia, na vendinha, na quitanda. Vocês lembram disso? 60 anos atrás. Mais tempo até. Tinha tanto supermercado. Então,
ele normalmente, o português tinha um caderninho de anotação. E aí você fazia a sua compra na mercearia e dizia, vou levar 1 quilo de arroz, feijão, uma fieira de linguiça. E aí você anotava, o português anotava aquilo ali, e você levava o produto. Não tinha outra garantia senão sua própria palavra. Quando desse o dia tal, estava comprometido, chegava lá com o dinheiro e pagava. Era um compromisso. A única coisa que o português tinha era os artigos anotados, mas não tinha outra coisa senão a palavra daquele que empenhou. E a maioria das vezes funcionava, porque a moralidade vem caindo do século XX para XXI, caiu muito. Tem deteriorado a moralidade humana, mas antigamente as pessoas eram mais honradas, honravam mais do que falavam. Isso é fato, irmãos. Hoje é brincadeira. Por isso que eu estou falando que isso é importante, porque até os crentes não honram a palavra. E não era crente que fazia isso não, qualquer um fazia. Era o contexto da época. Então, palavras empenhadas têm peso. E palavra mentirosa também tem peso, traz maldição. Não adianta fazer dedinho cruzado que vai cortar o mal, não. Avança aí para mim. O juramento era a base legal, moral e legal, de um acordo ou aliança. Aquilo que eu falei, as pessoas honradas cumpriam sua palavra. Então não havia nenhuma outra garantia, nem documento, nada. Era só a palavra empenhada. Era a base legal e moral, de um acordo ou aliança. A quebra de um juramento, mesmo entre inimigos, é vista por Deus como desonra e mau caratismo. Agora, outro exemplo bíblico radical, que eu acho que vai deixar mais clara essa situação. Aqui temos Ezequiel 17:16. Vamos lá, vamos ler aqui esse texto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Rei de Israel tinha feito um acordo com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Percebam que é entre a linhagem de Deus e a linhagem estrangeira. É um inimigo, mas Deus viu o acordo. O rei de Israel ficou sendo um rei vassalo, um rei submisso, com a validação de que não ia se insurgir contra a Babilônia. Então, aquele rei poderia permanecer no poder, desde que submisso à Babilônia. Eles fizeram um acordo, uma aliança, diante de Deus. O que o rei de Israel fez? Não cumpriu, traiu a aliança e foi se escorar no Egito. Foi fazer aliança pelas costas da rei da Babilônia no Egito. Só que é Deus que está dizendo que vai matar ele. Ele vai morrer lá na Babilônia porque quebrou a aliança. Olha o restante do texto. Verso 18 ao verso 20. Vamos lá? Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita. Esse detalhe que eu acho interessante. E eles conversaram, eles fizeram os termos do acordo e para selar deram as mãos. Acordo feito com aperto de mãos, concordado dos dois lados. Só que desprezou o juramento e jurou. E aí o texto diz, com aperto de mãos, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Deus está reivindicando que o rei de Israel cumpra aquilo que fez. Porque você não cumpriu, você vai ser morto lá na Babilônia. Verso 19, vamos lá? Portanto, assim diz o Senhor Deus, e até Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou, e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede,
com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Deus tinha mandado ele ficar quietinho na dele. Da aliança com Nabucodonosor, ele sobreviveria. Ele quebrou? Não vai sobreviver mais. Vai para o cativeiro, vai ficar preso e vai ser morto lá no cativeiro. Por que quebrou a aliança? Então a aliança diante de Deus é um negócio muito sério, não é sério, irmãos? Palavra em pedra é muito sério. Aperto de mão é uma coisa muito séria? É. Avança para mim, não aperto mais a mão de ninguém. Não pensa assim, viu? É só quando faz um juramento, um voto, um acordo, uma aliança. Hein, pastor? Tinha até mesmo uma época que ele tirava o fio do bigode e ali falava assim, ó. E ele. Do fio do bigode eu não sei. Mas no tempo de Boaz era o sapato. O sapato era um evangelista. Eles não, o camarada levava um dos sapatos. Na antiga aliança era assim: você sentava junto com testemunhas, ou fazer um negócio com uma venda de um terreno. Aí chamava algumas testemunhas, não sei o número, 3 ou 4, e aí você acertava um acordo: vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, vamos pagar assim, vamos pagar assado. E qual era a garantia? Levava o sapato do devedor. Levava o sapato. Não, jogava dele sem não cumprir. Mas o sapato era a garantia de que o acordo estava firmado. Tem que ser assim: não fiz acordo nenhum, mentiroso. Aqui o teu sapato está aqui na minha mão. Aqui, ó, a garantia aqui, ó. Aqui o sapato aqui, ó, é seu, sem vergonha. Eu fiquei com o teu sapato como garantia. Isso era costume em Israel, ó, quase uns 3.000 anos atrás. Hein, pastor? E hoje as pessoas que fazem alguma coisa só vale o que está escrito. Porque a própria palavra dele não vale mais nada. Isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema. Eu digo para vocês diante de Deus, olhando para mim mesmo, a gente quebra muitas alianças com facilidade, sem querer. Agora você olhando para a Bíblia, com Deus falando da Bíblia, você acha que Deus não leva isso em conta? Você acha que não tem peso? Eu acho que o maior problema nosso é achar que isso não tem problema nenhum. Isso é o maior problema nosso, não de Deus. Porque Deus já está na palavra revelando que tem problema para ele, sim. Perceba que o primeiro tópico da lição era o acordo que você faz em voto com Deus, direto com Deus. Mas Deus também reivindicou um acordo que foi feito entre homens. Não foi só um voto direto com Deus, foi um acordo entre homens, entre o rei de Nabucodonosor e o rei de Israel. Também foi, digamos assim, visitado por Deus aquele acordo. Então não é só como você fala com Deus, é como você fala com homens também. Aí entramos naquele tópico clássico que todo mundo conhece: sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Olha, irmãos, por que crente tem que ter palavra? Cristão, corrigido sempre. Crente até o diabo é. Por que cristão tem que ter palavra? Porque Jesus é a verdade encarnada. Ele é o sim ou amém. Nele não há dolo. Jesus não pode mentir, certo? Ele é incapaz de mentir porque ele é a verdade personificada, ele é a própria verdade. Eu sou a verdade e a vida. Então, se nos unirmos ao Senhor Jesus em um Espírito só, nós também temos que ter palavra, porque a nossa quebra de palavra demonstra que nós não somos um com Jesus. Vamos estar entendendo? É simples assim. Ele é o sim ou amém. Me tira uma dúvida. Seja breve. Quem o camarada não cumpriu? Quem é que dá o perdão? É Deus ou a pessoa que foi prejudicada? Você está falando agora de um desdobramento, né? Perdão, a gente deve perdoar sempre, deve prender ninguém. A palavra de Deus diz assim, né? Paulo fala sobre um irmão que levava outro irmão na justiça diante dos romanos, diante dos homens. Você imagina a vergonha que era para a igreja primitiva que 2 cristãos da mesma região, dentro da mesma comunidade cristã, estavam levando um ao outro diante dos romanos, dos tribunais romanos, que não têm o mesmo princípio de Deus no coração, que não tinham nenhum temor a Deus, um lugar de ímpios.
Como é que dois cristãos, litigando por alguma coisa, vai diante de ímpios para resolver? O que o ímpio lê quando ele olha para dois que estão brigando? O que ele lê? Qual é a leitura que ele faz dos cristãos? Escandaliza, porque é tudo farinha do mesmo saco. Aí são tão falhos quanto nós, qual é a diferença? São tão carnais quanto nós, qual é a diferença? Isso escarnece do Evangelho. Teve dois irmãos no Evangelho que foram lá para Jesus: Senhor, faz com que ele divida a herança comigo. Jesus falou: quem me constituiu juízo sobre vós? Jesus saiu fora. Quem me fez juízo? Aí Paulo diz: sofre o dano. Essa é a parte mais difícil. Quando há litígio entre dois irmãos por algum pendenga por alguma coisa, é você abrir mão para poder liberar esse perdão. Olha, eu não vou envergonhar o Evangelho de Cristo. Prefiro sofrer o prejuízo que envergonhar Cristo. Mas perante os homens, o perdão não paga dívida. Não, você engoliu o dano. O que é sofre o dano? Engoliu o dano, acabou. Você não vai ver aquele dia nunca mais, aquele bem nunca mais. Você admitiu a perda, mas não levou o irmão diante das autoridades ímpias, para que o Evangelho não seja escarnecido. Paulo diz: não há nenhum sábio entre vós que possa resolver isso? Será que na igreja não tem nenhum mediador, um ancião, um presbítero, um pastor, um líder, que possa ajudar essa questão? Tem que pegar essa questão e jogar diante dos ímpios para envergonhar o Evangelho? Vocês têm que resolver dentro da casa. Questões entre irmãos da igreja se resolvem dentro do corpo, não fora do corpo. Ah, pastor, mas eu não considero fulano meu irmão. Aí é outros 500. Já que ele fez isso comigo, não é mais meu irmão. Peraí. Jesus não tem filho, Jesus não salvou por predileção. Às vezes o outro é irmão, mas é irmão carnal. Fazer o quê? É carnal, mas é irmão em Cristo. Tem provas que ele nasceu de novo. Então, a questão de perdoar ou liberar uma dívida está na palavra de Deus. Você vai fazer por onde o nome de Cristo não se envergonhar diante dos homens. Porque o litígio no corpo denigre o Evangelho. Quando você fala que considera mais seu irmão, quem deixou de ser filho? O outro ou eu? Se você fica com magoinha no coração, mágoa no coração, raiz da magoa, Deus não solta o coração? Deus não conhece a real motivação de você ter matado seu irmão? Deus diz ali em João, né? Quem odeia o seu irmão é homicida. Olha, as palavras são pesadas. Mesmo que você não tire a vida de fato, você tira do seu coração. Fulano para mim morreu. Isso é homicídio. Você matou o seu irmão no seu coração. Só que se ele se arrepender mais adiante, você deu vontade da eternidade. Eles vão continuar se vendo para sempre. Pode aturar. Você vai continuar vendo aquele irmão cara de pau para sempre. Se arrependeu, voltou atrás, era do corpo de Cristo. Então a coisa é séria, né? Vamos lá para o sim, não. Agora estamos na nova aliança. Eu demonstrei situações da antiga aliança. O Senhor Jesus ensinou aos discípulos como não se comprometerem. Existe a opção de você não se comprometer. Como existe a opção de você não votar nada. Ninguém está mandando você votar nada, fazer aliança nenhuma. Não se comprometer em juramentos, enlaçando a própria alma diante de Deus. Mateus 5,33, vamos ler, igreja? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo. Jesus agora dá uma outra dica, né? Uma outra possibilidade. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. É provável que os judeus dessa jurassem baseado nesses três quesitos. Eu juro pelo Deus do céu, eu juro por Jerusalém, pela sorte de Jerusalém. Então as pessoas empenhavam coisas que não podiam, porque eram sagradas. Então esse tipo de juramento Jesus manda não fazer. Nem jures, olha aqui, ó, pela tua cabeça. Eu juro por mim mesmo.
Eu juro minha mãe mortinha. Vai morrer. Porque não pode tornar o cabelo branco ou preto. Aí qual é o final da história, irmãos? Aqui, ó, verso 37. Seja, porém, tua palavra, sim, sim, não. Diga assim, não, também é resposta. Pronto. Jesus ensina a gente não se lascar nesse quesito, irmão. Não se ralar todo, ficar aí todo embaraçado. Ele ensinou, diga não. Antes um não claro do que um sim duvidoso. Pondera. O que vale mais? Eu dizer sim ou dizer não? Não também a resposta é digna. É tão digna quanto sim. É livre-arbítrio. O que diz do passar vem do maligno. Por que é do maligno? O diabo é o pai da mentira. Vamos lá para aquela clássica ilustração que eu sempre faço, para você guardar a ilustração e nunca mais esquecer. Nós estamos no contexto de igreja. Nós recebemos convites de outros irmãos de outras igrejas, certo? Para ir na programação na igreja deles. Aí o irmãozinho de outra igreja chega para você e fala assim: fulano, eu gostaria que você fosse na programação da minha igreja, vai ter lá uma apresentação, vai ser dia tal, hora tal. Você vai? Aí qual é o grande embaraço de nós crentes, cristãos? Estarei lá. Vou sim. Às vezes bota até em nome de Jesus estarei. Piorou, irmão. Você diz assim: em nome de Jesus estarei lá, se Deus quiser. O que você acabou de fazer? Um voto. Você fez o quê? Uma aliança, um compromisso. Mas você não está com a menor vontade de ir na igreja do seu irmão naquele dia. Você só falou ali para sair do embaraço, da pressão dele, para agradar ele. Mas você não teve no coração nenhuma vontade de ir lá naquele compromisso. Antes você tivesse dito de cara, não também é a resposta. Irmão, obrigado pelo convite, mas eu não pretendo ir, eu não quero ir. Porque coisa mais honesta do que dizer sim. E aí, quando chegar naquela data, o irmão lá da outra igreja vai ficar te catando no meio da congregação. Cadê o fulano que falou que vinha hoje? Cadê ele? Sem vergonha, mentiroso, mentirosa. Sabe que a pessoa que levou o bolo, que não te viu cumprir a palavra, tem a seu respeito, a visão que ela tem de você? Você é igual a Satanás, mentiroso. Mas da mentira é Satanás. É o tipo de coisa que é muito comum no meio cristão evangélico. Nós cometemos esse erro muito. Às vezes, para as pessoas que falhamos, nós não temos palavra. Ela não te vê nunca mais com a mesma dignidade de antes. Nunca mais. Basta você falhar uma vez. O que pode acontecer quando você diz sim, mas não queria dizer sim? E você se arrepende daquele sim que você empenhou. Você tem como escapar disso? Tem. Liga para a pessoa, entra em contato com ela, fulano, naquela hora eu disse que sim, mas na verdade eu tinha outra coisa para fazer, um outro compromisso, eu não poderia estar. Você acabou de desfazer o contrato verbal. Ele pode mentir, né, pastor? Agora tem um compromisso. Mas se botar mentira, continua com a cara de Satanás aqui, ó. Continua com o chifrinho. Tem que ter honestidade. A palavra de cristão tem que ser pura, honesta, 100% verdadeira. Então, o não também é resposta. Tem consequências para Deus, né? O não tem a consequência para nós, ficar parecido com o diabo. Para aquela pessoa que você falhou, nunca mais a tua imagem é a mesma. Então presta bastante atenção naquilo que você concorda. Alianças que são feitas, né? Muito cuidado. Alianças não são para serem quebradas, salvo se houver dolo, se houver alguma situação mais grave. Mas normalmente você tem como quebrar a aliança antes do compromisso. Antes do compromisso você desfaz aquela aliança. Não deixa no perdido, né? Te dá perdido. A pessoa manda uma mensagem: você vai vir hoje, fulano? Você disse que ia. Vai vir hoje. Aí você deixa, só visualiza no zap lá, mas não fala nada.
é falha do mesmo jeito. Antes você diga, não irei, não posso, não quero, até não quero. Você desfaz o contrato que você fez. Mas só visualizar e deixar para lá no furo, isso é parecer com o diabo. É dolo. Pastor, quando a pessoa diz assim, vou fazer o possível, o que ela está Aí é a intenção do coração, aquilo que eu falei mais cedo. A gente quer fazer alguma coisa, mas a gente até fala que quer fazer, mas às vezes não tem condições de fazer, é diferente. Mas isso aí não é quebra de juramento. Não. É só uma intenção. Agora, quando você confirma que vai fazer alguma coisa e não faz, é quebra de juramento. Comprometeu e não fez. É quebra de palavra. Comprometeu e não fez. Então, Faltou. Nos seminários que a gente faz aí, chama um monte de gente, não chama? E aí, o que a pessoa diz que vai fazer? Vou, estarei lá em nome de Jesus. E literalmente ela não vem. Caramba, como é que conseguiu falar isso em nome de Jesus? Não tem noção do que está falando. Vocês acham que isso fica barato no mundo espiritual? parece que é uma besteira. Pois é. Mas se desfizer ainda, se perguntando ela desfizer, desfez o contrato. Vai deixar no furo, é mau caratismo. Falta de caráter aperfeiçoado por Jesus. Isso parece que não é nada, mas Parece que não é nada. Isso que eu falei, essa lição é interessante, porque parece uma coisa que não tem peso. As nossas palavras têm muito peso. Tanto na antiga aliança como na nova aliança. tem consequências. E consequências. Eu vou mostrar no final qual é a consequência mais prática. Avança aí para mim. O homem fica preso às suas palavras. Provérbios 6:2. Vamos lá? Liga comigo aqui. Estás enredado com... Vocês não querem falar para não se enredar? É isso? Vamos lá, irmão. Vamos falar. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Amém? Todo mundo já pegou a moral da história? Já pegaram, né? A lição de hoje? Cuidado, debate não, a gente verifica isso na prática, no dia a dia. Palavras empenhadas não cumpridas, a gente se vê no dia a dia. A gente empenha muita coisa. Aí a gente vai ver quem é e quem não é parecido com Cristo. Avança aí para mim. Como os homens tendem a pecar, falhando com as suas palavras votadas, o Senhor Jesus instruiu que devemos ter uma palavra honrada, absoluta, quer seja um sim, quer seja um não. Na atualidade é um afrouxamento moral, onde as palavras de um homem não têm mais o compromisso de cumprimento. Isso também se reflete entre os cristãos. Mas quando dizemos sim, sem querer de fato cumprir nossa palavra, para não magoar, para não ficar com constrangimento, e depois simplesmente deixamos de fazê-lo, perante aquele que ouviu o nosso sim, somos tidos como mentirosos. Seria melhor dizer não, ou voltar atrás em tempo de não deixar furo e a imagem errada. É uma coisa que tem, é um cristão que as pessoas não creem mais do que ele fala. Vou ter até um quadrinho aqui, né? Esse crente aí, mau furão, não cumpre o que fala. A pior coisa que tem é um crente sem palavra. Um crente, um cristão sem palavra não vale nada. Sabe quanto vale um cristão sem palavra? Nada. Não tem valor. Não tem palavra. Não tem moral. A perde a moral. Qual é a consequência prática? Avança para mim aí. Vamos lá. A palavra tem poder. Vamos lá, nós estamos falando da palavra. A palavra sai dos nossos lábios, ok? Já vimos que os acordos feitos com nossos lábios têm que ser cumpridos, salvo quando você pode desfazer o contrato, ok? Irmãos, por que é tão sério essa questão da palavra? Porque como é que se faz a manifestação do Espírito de Cristo na terra? Não é com a sua língua, com a sua boca? Existe alguma maneira de curar alguém sem proferir palavra? Alguma cura na Bíblia só de pensamento?
Eu sei que existe a tal da oração silenciosa, né? Antigamente tinha isso, oração silenciosa, só na mente. Deus sonda e conhece o nosso coração. Mas se você vai procurar na Bíblia, vai procurar os exemplos de Cristo, a palavra de Deus diz que ele curava meramente pela palavra. Eu acho essa expressão maravilhosa. Meramente é tão somente. O que Jesus usava para curar as pessoas? Palavra. Ele curava, vai, está curado, tua fé te salvou. Palavras têm poder. Então toda manifestação de poder é através da palavra articulada com os lábios, com a língua. Por isso que é importante estar diante de Deus isento, né, de ter cometido dolo com a sua palavra, porque isso é visto no mundo espiritual. Um crente que não tem palavra, um crente que não faz valer sua palavra, ele não tem autoridade espiritual nenhuma. O acusador vai na hora revelar que ele está errado, que está em pecado. Não tem autoridade no mundo espiritual, porque não tem palavra. Não é a palavra evangelho não, o evangelho não tem a própria palavra, não tem honra com a própria palavra. Isso tira de você a sua dignidade, tira de você a sua autoridade, porque tudo que fazemos na terra é através da palavra. Proferimos palavra, orações, canções, tudo é com a palavra. Então deixar de ter autoridade espiritual, porque vive falando coisa que não faz, o mundo espiritual sabe, você vai ser inapto para manifestar o poder de Deus por causa dessa sua frequente falha na palavra, da sua própria palavra. Então, para ter autoridade espiritual, não ser envergonhado, o inimigo não acusar, não acontecer nada, você pode orar e não acontecer nada, porque está em falta com a própria palavra. Tem que estar com a palavra em dia, como estou entendendo? Rever no seu coração palavras empenhadas. Ah, pastor, eu prometi lá atrás, uns 5 anos atrás, prometi um negócio para Deus, eu não cumpri. Já passou 5 anos. Pede perdão a Deus. Você se arrependeu, não? Arrependimento importantíssimo. Pede perdão a Deus. Aprende a lição com isso. Tem que aprender uma lição. Não é coisa leve, não, é uma coisa séria. Toda a Bíblia mostra que é muito séria a nossa palavra. Me arrependo, Deus, de ter feito aquele voto de tolo lá atrás. Fiz um voto de tolo diante do Senhor. Me perdoa, em nome de Jesus. Eu não quero mais cometer esse mesmo erro. Eu vou procurar não cometer esse mesmo erro. Tem um salmo que diz assim: fiz aliança com os meus olhos e fiz aliança com a minha boca, com a minha língua. Você faz aliança, se compromete diante de Deus. Senhor, não vou mais errar nisso. Voltando ao princípio da palavra, melhor que não vote do que vote se não cumpra. Ninguém está te obrigando a fazer voto nenhum. Votos não são obrigados. Amém, queridos? Agora, se fez, cumpre. Se fez, cumpre. Se não cumpre, fica enlaçado, enredado, preso na rede como peixe. Enquanto não resolver a situação, você está enlaçado, enredado. Diga para Deus. Uma irmã fez um convite para eu ir no culto na igreja dela, sábado agora. E eu estava lá em Araruna, eu falei para ela, vou sim. Eu não sabia que ia ter o evangelismo. E eu me comprometi de ir. Quando eu soube na quarta-feira que ia ter evangelismo, eu mandei mensagem para ela dizendo que ia ter evangelismo e que eu não... Você desfez o contrato porque inteiro inútil. Não é pecado. Não é errado você desfazer se você tem um motivo justo para desfazer o contrato. Amém? Todo mundo entendeu? Você deu em tempo, você conseguiu consertar a situação. O que não dá é dar perdido. Você se dignamente desfez o contrato com a irmã. Se você não fala nada e simplesmente falta, e ela só te vê depois de muito tempo, meses, semanas, aí você é tida como uma pessoa sem palavra. Isso vai afetar a sua autoridade na terra. Se tiver que enfrentar um demônio, expulsar um demônio, não vai conseguir não. Vai conseguir não. Aqui, vou fazer um adendo aqui.
Desculpa que eu estou gripado. Em relação a isso aí, que a pessoa esquece, houve uma palavra aqui do irmão Rodrigo, foi 9 de julho de 2025. Ele botou 6 lições para a vida cristã. E ele mesmo declarou ali em público que ele não sabia alguma coisa que estava acontecendo na vida dele. Ele está aí, não está? Aí ele disse assim, lembra? Aí ele falou, o que eu fiz que não está dando nada certo? Acho que foi uma dívida, né? Eram os objetos, né? Aí ele pediu perdão. Ele foi muito claro. Ele pediu perdão ao irmão, foi lá no irmão, se consertou. E aí Deus começa a liberar a bênção. Aí ele botou aí um dos itens dele que eu anotei assim, problemas entre irmãos, devemos nos humilhar para quebrar essas contendas. Eu guardei um exemplo. Olha só, está anotado com data e dia, hora, tudo direitinho. Esse camarada é especial, né? Ele pregou em 39 minutos. Jesus! E ele te cronometrou no dia que tu pregou aí no Senhor. Diga, André. Valeu, Rodrigo. Não sei se o senhor também viu essa mudança. O ser humano faz que leva não dá tanta importância. Isso seria um voto do honrar com compromisso, principalmente financeiro. Sim. Compra e sabe que não vai ter para pagar e compra. E não honra aquele compromisso. Está cometendo um erro também, né? Vocês não estão dando endividamento justamente por causa dessa falta de honra, de voto, de compromisso. Exato, isso também é um voto, isso é uma aliança. Você faz uma compra, sabe que não vai ter dinheiro para pagar. O que é isso? Malandragem. Você vai dar um caô desse aí, um 7 desse. Você sabe que não tem como pagar. Pois é, ele assina lá e tudo. Eu estava vendo uma série de televisão. Estou pegando o que você falou. Foi a série? Não, foi. É o riozinho que tem na internet. Tem um casal de crentes que faz muito sucesso. A Mércia, de repente me conhece, e o Júnior. Ela zucrina na cabeça desse marido dela, tadinho crente. Mas é muito engraçado. E ela falou assim: não, nós temos que ir para a Disneylândia. Ele falou: mas mulher, não temos dinheiro, como é que vamos para a Disneylândia? Não dá esse prazer para os seus filhos. Você faz, passa no cartão, fica 5 anos sem pagar. Olha a ideia da crente, Jesus Cristo. Você vai empenhar 5 anos da sua vida em dívida, depois Deus perdoa. Não, o engraçado. Olha a ideia do crente, a ideia da crente. Isso é uma piada, viu, da internet. Muito engraçada por sinal, mas o pano de fundo moral está errado. Você não pode fazer uma coisa, você sabe que não vai pagar, porque vai ficar inadimplente de propósito. Você pode ficar inadimplente por uma série de motivos. Perdeu o emprego, tem uma dificuldade, tem uma situação de saúde, né? Você não consegue honrar o compromisso. Mas já de antemão saber que não vai honrar o compromisso, aí é cara de pau, é mau caratismo. É caráter ainda não aperfeiçoado por Cristo. A palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma. Só o amor. Coisa alguma. Só o amor que é pertinente a todos nós. Mas não pode haver coisa alguma. Crente tem mania, antigamente tinha CD, né, de música. Hoje é tudo online. Mas na época do CD, irmão, você comprava um CD da Fernanda Brum e emprestava para o irmão ouvir, não voltava nunca mais aquele CD. Você perdia o CD, se você quisesse comprasse outro. Porque o crente tem essa ideia de emprestadado. Não é emprestadado, é emprestado. Tem que ir e voltar. Então o pessoal ficava com CD, ficava com livro. Quando eu olho na minha estante, eu peguei um livro de alguém. Ele esquece. Tem que vigiar. Né? Vamos lá, vamos terminar. Palavra tem poder. Deus vai te endossar ou você vai ficar preso numa maldição. Quando o Rodrigo lembrou que tinha uma coisa que não era dele, ele desfez. Aquilo estava prendendo ele de alguma forma. Isso acontece com todos nós. Amém, pessoal? Dá uma revisada na sua vida de coisas que você falou que ia fazer com Deus, de coisas que você falou que ia fazer com alguém, com homens, e não cumpriu. Procura cumprir. E se você não pode cumprir mais, desfaça o contrato verbal. É muito mais digno do que deixar para lá. Deixar para lá não é digno. Amém? Verdadezinha simples, né? Semana que vem nós vamos falar sobre
autoridade espiritual. Mateus capítulo 12, verso 36. Vamos lá? Para finalizar. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Esse homens aí em geral. Geral. Crente, não crente. Toda palavra vazia que você vir proferindo aí, você vai dar conta. Palavra é um negócio muito sério, irmãos. E a gente tem que velar pela nossa palavra para cumprir igual Deus vela. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos ficar de pé terminando a lição de hoje. Eu falei que a lição era simplesinha, mas não sem importância. Pode encerrar aí, pode encerrar a transmissão. Glória a Deus. Não teve transmissão hoje não. Não teve transmissão hoje não? Então só tem essa gravação aí? Só. Salva aí, por favor, para que o povo possa ser abençoado depois.